Extraordinários estudos a todos. Eu vou falar agora sobre a Lei de Proteção a Testemunhas, um dispositivo que tem muita importância no direito penal, qual seja, estabelece as normas de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Então, não só a testemunhas, em primeiro plano, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas, e também, na segunda parte, dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham justamente voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Ou seja, está muito ligado também à questão da premiação, não é? Mais conhecida como delação premiada. Vamos lá então, começando aqui pela proteção especial, as vítimas, está aí uma vítima, né? E as testemunhas. As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou gravemente expostas, ou seja, sendo ameaçadas ou coagidas, né, ou a não testemunhar, ou não dar queixa, enfim, nesse sentido que caminha esse diploma legal, em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal. Ou seja, tem muito a ver com a obstrução da justiça, ou seja, as vítimas ou testemunhas são coagidas para que elas não possam manifestar, no caso, a autoridade policial ou o Ministério Público, para levarem ao judiciário fatos que até já estejam no judiciário, não é? Já serem alvo de ação penal, para que eles não se manifestem, qual sejam as vítimas ou testemunhas. Então, nesse sentido, serão prestadas esse apoio prestados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, que poderão celebrar convênios com entidades não governamentais, inclusive com instituições não governamentais, significa privadas, objetivando a realização dos programas de proteção de vítimas e testemunhas. Sendo que a supervisão e a fiscalização dos convênios ficarão a cargo do Ministério da Justiça, ligado à área de direitos humanos. A proteção concedida pelos programas, bem como a medida delas decorrentes, levarão em conta, para que seja outorgada essa proteção, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais. Eu coloco aí um organograma complexo, para contextualizar. E sua importância para a produção da prova, ou seja, tem muito a ver com a busca da justiça real, não é? Com a prestação jurisdicional adequada, enfim. A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou ao companheiro, já em analogia com a união estável, não é? Aos ascendentes, coloquei um carequinha aí para representar o papai, não é? Com todo respeito àqueles que já estão um pouco desprovidos no seu couro capilar. Os descendentes e dependentes. Então a proteção pode ser estendida justamente, é só gravar o seguinte, aqui são o colateral, o cônjuge, o companheiro, aí tem em linha reta, o ascendente, o descendente e dependentes também, mesmo que não estejam dentro da linha reta, que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o que for necessário. E podem também serem afetados, não é? Podem saber de alguma coisa, da informação onde a testemunha está, enfim. Eles também poderão, não é? Mediante a análise específica do caso, serem prestigiados, se é que isso é um prestígio, com essa proteção. Estão excluídos da proteção os indivíduos com condutas incompatíveis
Os condenados que estejam cumprindo pena, então, quer dizer, o preso não tem direito a essas medidas de proteção, e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades, tanto seja temporária quanto seja preventiva. Tal exclusão não trará prejuízo à eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública. Então, quem tiver já cumprindo a pena poderá requerer medidas de preservação da integridade física. O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida. Então, se for estendida, por exemplo, a proteção, aquela vítima ou testemunha deverá anuir com tal situação. Ou de seu representante legal, também os filhinhos e os papais para representar os seus filhos ou assisti-los, né? Dependendo do caso. Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas, quer dizer, tem lá um regulamento, né? As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes públicos também envolvidos em sua execução, justamente se é para preservar a testemunha, para mudá-la de local, de ocultá-la para que ela possa eventualmente não ser vítima, não é, de um atentado à sua integridade física, por exemplo. Isso tem que, obviamente, passar pelo sigilo das partes que conhecerem o caso. Toda admissão no programa de proteção à vítima e testemunhas ou exclusão dele será precedida de consulta ao MP, sob disposto no artigo 2º, é justamente no artigo 2º fala o que levará em conta a gravidade, não é? A importância para a produção da prova, a extensão, é isso que fala o parágrafo 2º. Eu só coloquei um pequeno replay aqui para lembrar o que é. E deverá ser subsequentemente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente. Então, represento a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia pela estrela do delegado, e o juiz aí, esse senhor, todo solene, com terno, é só para poder associar os símbolos a cada um deles. Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá. Representei o conselho deliberativo por uma mesa de reuniões, né? Um conselho, naturalmente, é constituído por vários membros, né? Que exatamente, os membros do conselho serão representantes do Ministério Público, não do Estado de São Paulo, eu coloquei o símbolo do Ministério Público de São Paulo, mas do Ministério Público daquela esfera jurisdicional em tela, onde estivesse tratando, né, do caso. Do Poder Judiciário também estará como membro do Conselho Deliberativo e de órgãos públicos, coloquei uma repartição pública, e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. Então, formando-se esse Conselho Deliberativo. A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor, o executor da medida, não é? De segurança, quem que vai mudar a pessoa de casa, quem que vai colocar a vigilância lá na porta da casa dele, quem que vai, enfim, fazer o que tiver que ser feito, tomar as medidas que sejam necessárias. Então, a solicitação de ingresso no programa, quer dizer, o legitimado ativo, vamos dizer assim, será, lógico, pelo interessado, está aí a pessoa interessada, por representante do Ministério Público, pela autoridade policial que conduz a investigação criminal, em regra o delegado de polícia, pelo juiz competente para a instrução do processo criminal. Todos podem solicitar a inclusão, veja bem, não tem que necessariamente
passar a solicitação, pode ser inclusive de ofício pelo juiz. Olha só que coisa interessante. Pelo interessado, pelo Ministério Público, pelo delegado, pelo juiz e por órgãos ligados a recursos humanos, e inclusive privados, como já foi falado, e a solicitação será instruída com a qualificação da pessoa, né, essa que está objetivando ou será alvo da proteção da sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ameaça que a está motivando nesta demanda de proteção. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade, a iminência da coação ou ameaça, poderão ser colocadas provisoriamente a vítima e a testemunha sob a custódia de órgão policial pelo órgão executor. Pode ficar sob a custódia até no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. O Conselho Deliberativo decidirá sobre o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão. Então, quer dizer, a palavra para aceitar a inclusão, quer dizer, pode ser solicitado pelo delegado, pelo juiz, pelo Ministério Público, por órgãos de recursos humanos, enfim, pelo próprio interessado. Mas quem decidirá se o requerente, vamos dizer, que se sente ameaçado, será protegido, será justamente o Conselho Deliberativo, que decidirá sobre o ingresso do protegido e as providências necessárias para a efetividade do programa de proteção. Nesse rumo, as deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria absoluta de seus membros, qual seja a metade de todos os membros mais um, não é a metade dos presentes mais um, que aí no caso seria a maioria relativa. Então, por maioria absoluta de seus membros, o Conselho Deliberativo decidirá e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária. Então, vai, por exemplo, resolver que a pessoa vai ter escolta, vai mudar de casa, e o Estado vai ter que pagar o aluguel, enfim. Então, haverá uma consulta da viabilidade financeira e adequação, é claro, dentro do razoável, para que o mínimo de proteção seja dada, mesmo com eventual escassez de recursos para aportar a essa pessoa ameaçada, qual seja vítima de um crime ou também uma testemunha. Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas aplicáveis: isolado ou cumulativamente, a critério do caso concreto, por óbvio, não é? Em benefício da pessoa protegida, de acordo com o caso. Então, poderá ocorrer segurança na residência, segurança inclusive armada por policiais, incluindo controle de comunicações, então até chegando a interceptações telefônicas, ou até bloqueio de celulares, enfim, a critério do Conselho e da Deliberativo. A escolta e segurança nos deslocamentos da residência, então proteção, escolta, inclusive para trabalho ou para prestar depoimentos, transferência de residência ou acomodação provisória e local compatível com a proteção. Então, quer dizer, a testemunha ela é arrolada, né, dentro de uma instrução processual e ela é obrigada a ir àquela audiência, não é? Sob pena de responder, inclusive, por crime. A não ser que ela justifique previamente e a autoridade judiciária conceda a sua dispensa. Mas se ela for uma testemunha-chave, ela pode, por exemplo, também ser ouvida por carta precatória, se for de outro município. Hoje tem os recursos audiovisuais que podem protegê-la também, não é?
Então, essa lei passou por uma transmutação também grande, que muitas vezes não é recomendável que, por exemplo, alguém acuse um homicida frente a frente, isso pode gerar depois repercussões, não é? Então, tudo isso vai ser avaliado no caso a caso. Então, também pode beneficiar o protegido a transferência de residência, mudar de casa. Então, aí as duas casas, não é? A casa com o menuzinho é a casa anterior, a casa com o Vzinho é a nova casa para a qual o protegido foi transferido. O sigilo, qual seja a preservação da identidade, imagem, dados pessoais do protegido, inclusive ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual familiar. Pensa bem, se essa pessoa não puder mais trabalhar, estiver sendo perseguida de alguma forma, ela tem que ficar oculta e tem que viver. Então, também haverá uma ajuda mensal para prover sua subsistência básica. No caso da pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda, haverá suspensão temporária das atividades funcionais, qual seja onde ela exerce sua atividade laboral, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar. Então, quando for funcionário público e esse protegido tiver que, por uma questão de segurança, se ausentar do trabalho, serão mantidos os seus vencimentos, qual seja o seu salário. O apoio à assistência social, médica e psicológica, muito importante também ao protegido. Sigilo em relação aos atos praticados, é claro, em virtude da natureza da proteção, como intrinsecamente ligado. O apoio do órgão executor para o cumprimento de obrigações civis administrativas que exijam o comparecimento pessoal, essa questão da escolta, por exemplo, que pode ser necessária. A ajuda financeira mensal terá um teto firmado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício financeiro. Então, isso tem que passar por uma avaliação administrativa. Poderá o Conselho Deliberativo requerer medidas cautelares. Eu coloquei aqui uma ameba e pus de amarelo, porque dependendo da circunstância, não tem tempo para ficar se definindo. Tem que se definir de plano, de pronto. Não é? A situação pode ser urgentíssima. Quando justamente entender necessário, vai solicitar o Conselho Deliberativo ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou também indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção. Não é? Inclusive, poderá, em casos excepcionais, também ser alterado o nome da pessoa protegida, justamente. O João vira Manuel, por exemplo. Né? Coloquei aqui só para contextualizar, considerando as características de gravidade da coação ameaça. Por quê? Se a pessoa continuar com o mesmo nome, ela vai viajar, o nome dela aparece. Ela vai morar em algum local, vai ter que ter lá uma inscrição na concessionária de água, de energia, no nome dela, entre outras tratativas do dia a dia, né? Cujos registros nominais ficam de domínio público. Eventualmente pode chegar àquele que a está perseguindo, razão pela qual o nome da pessoa pode ser também modificado. Nesse caso, o próprio Conselho Deliberativo encaminhará requerimento da pessoa protegida ao magistrado competente para que nos registros públicos possa ser modificado o nome, objetivando inclusive a alteração do nome completo. Então, João da Silva pode virar Manuel da Trindade, por exemplo. A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas vinculadas, né? Então, ao cônjuge, ao companheiro, aos ascendentes, aos descendentes e também aos dependentes que tenham coabitação, convivência habitual com a vítima ou testemunho de acordo com o caso concreto em tela, incluindo os filhos menores, por óbvio. O requerimento sempre será fundamentado da alteração do nome e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público e, seguidamente, que o procedimento tenha rito sumaríssimo,
Quer dizer, para que corra muito celeremente e também em segredo de justiça. Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará em sentença, observando o sigilo necessário para a proteção do interessado, a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos da alteração do nome do beneficiado ameaçado, vítima ou testemunha. Também a remessa da sentença, o magistrado encaminhará ao órgão nacional para registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo. O Conselho Deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo o nome tenha sido alterado. Cessada a coação ou ameaça, ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anteriormente, não é? Ou seja, o retorno aos seus registros para a situação original através de petição, que também passará pelo crivo, será encaminhada para o Conselho Deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público. Então, passou a ameaça, volta ao nome normal, desde que apreciado pelos órgãos competentes. A exclusão da pessoa protegida de programas de proteção a vítimas e testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo, por solicitação do próprio interessado ou por decisão do Conselho Deliberativo em consequência da cessação dos motivos que ensejaram a proteção e por conduta incompatível do protegido, no caso a caso. A proteção oferecida pelo programa terá duração máxima de 2 anos. É a regra, 2 anos. Então, tá aí o reloginho e as 2 champanhes. Normalmente as champanhes são estouradas no Réveillon, então uma vez por ano as pessoas, né, que apreciam essa prática estouram champanhe, só para associar. Então as medidas protetivas durarão em regra 2 anos, todavia, é claro, se permanecer a ameaça, poderá extrapolar esse período, né? Até que seja necessária a critério do Conselho Deliberativo, bem como dos órgãos envolvidos. Também nessa lei ficou instituído no âmbito do Ministério da Justiça, está aí a foto do Ministério da Justiça, para execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas ameaçadas, que poderá ser alvo de regulamentação. Vamos ao capítulo 2, a proteção aos réus colaboradores. Então agora findamos as disposições legais inerentes às vítimas de crimes e aquelas testemunhas ameaçadas e passaremos agora às questões que se relacionam com a proteção dos réus colaboradores. Então, eu começo aqui destacando que poderá ser concedido, inclusive, o perdão judicial pelo magistrado para o réu, inclusive de ofício, coloquei um papel ofício aí, é um pouco tosco, mas funciona na memória, ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequência extinção da punibilidade do acusado. Coloquei aí o dinossauro, infelizmente, essa espécie maravilhosa de animais extinta, mas o dinossauro se relaciona à extinção, não é? E sabe lá se estaríamos no mundo se eles existissem, não é? Mas, de toda forma, está aí o dinossauro representando a extinção da punibilidade do acusado, que pode ser concedida de ofício, inclusive pelo magistrado, o perdão judicial ou também a requerimento das partes, no caso a caso. Que, sendo primário, então primário é a bandeirada de largada, não é? Desde que seja primário, precisa de ocorrer o resultado em prol da justiça, daí decorre o perdão judicial como um prêmio. Ele era primário, não cometeu um crime anterior, tem bons antecedentes, né? O juiz vai avaliar todo o contexto, notadamente
as condições lá do artigo 59 do CP, as condições subjetivas, não é? 59 a 29, agora me perdi um pouco. Tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa. Então, o perdão é concedido desde que seja localizado os bens, os outros partícipes ou coautores da ação criminosa, a localização da vítima com vida, olha o coração da vítima batendo, a vítima com vida foi localizada e retornou à sua família por conta de informações prestadas pelo réu. Então, tendo em vista isso, ocorrerá inclusive o perdão judicial, desde que seja primário. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso, tendo em vista as condições, vamos dizer, subjetivas do acusado ou réu. O indiciado ou acusado aqui não pode ser primário. Se for primário, pode ter até o perdão, mas o que não for primário, da mesma forma que colaborar voluntariamente, se ele já tiver sido acusado ou indiciado, ou seja, o Ministério Público já está em fase de persecução penal juntamente com a autoridade policial, que colaborará voluntariamente com a autoridade policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime. Então, da mesma forma, se localizar os partícipes do crime por conta dessa colaboração, né, da vítima com vida, está aí novamente, né, o retrato do coração da vítima batendo, significa que ela está com vida, foi recuperada, e na recuperação total ou parcial do produto do crime, não necessariamente precisa ser total, está aí o dinheiro que tinha voado, que agora está voltando. Como no caso, por exemplo, da Petrobras, que acharam dinheiro aí em vários locais, tanto no território nacional quanto no estrangeiro, e que esse dinheiro foi repatriado para os cofres do erário público. Nesse caso, como não é primário, a pena terá redução de 1 a 2 terços. Então eu coloco aqui 1 terço e também 2 terços pequenininhos para mostrar que é a redução de 1 a 2 terços, para ficar aí gravado na memória a redução da imagem junto com a redução da pena, no caso do réu não ser primário e atender os requisitos aqui elencados. Por fim, serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, as medidas especiais de segurança, de proteção à sua integridade, né? Se estiver alvo de coação, eventual, efetivo, inclusive com o risco, não é? De acontecer alguma coisa com essa pessoa. Estando sob prisão temporária preventiva em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos. Durante a instrução criminal, poderá o juiz determinar em favor do colaborador qualquer das medidas, ou seja, pode ser concedido a qualquer momento, ou seja, a defesa da integridade da pessoa não tem hora para acontecer. E no caso de descumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal da execução penal determinar medidas especiais que proporcionam a segurança do colaborador em relação aos demais apenados, também em virtude do caso concreto em tela. Então, sendo assim, findamos a apresentação da Lei de Proteção de Testemunhas, esperando ter atendido a contenta a expectativa dos que assistiram, contando aí com like, com indicação, com inscrição no canal. O canal está crescendo bastante. Já já vem o site. Muito obrigado a todos e tenham um bom proveito.